Olá a todos! Dando continuidade ao tema de perioperatório, hoje abordaremos o manejo dos anticoagulantes orais de ação direta em pacientes com fibrilação atrial e programação cirúrgica ou de procedimentos invasivos. Este é um cenário frequente, que ocorre com 1 de cada 6 pacientes com fibrilação atrial a cada ano, em um contexto onde o risco pende em uma delicada balança entre eventos tromboembólicos e sangramentos. A despeito da importância, o manejo dos DOACs, como o tempo de suspensão e reintrodução das medicações no perioperatório, varia amplamente entre os centros e as diretrizes apresentam recomendações com baixo nível de evidência. Essa foi a motivação para o estudo PAUSE, publicado no JAMA este ano, visando estabelecer a segurança em padronizar o manejo dos DOACs no período perioperatório. O estudo incluiu pacientes com fibrilação atrial em uso crônico de apixabana, dabigatrana ou rivaroxabana em programação de procedimento ou cirurgia eletiva. Foram excluídos os pacientes que usavam apixabana e apresentavam clearance menor que 25 e dentre os que usavam dabigatrana ou rivaroxabana com clearance menor que 30. Também foram excluídos os que tinham programação de mais de um procedimento em 30 dias. Foi um estudo prospectivo realizado em 23 centros do Canadá, Estados Unidos e Europa. Foi considerado se realizar um estudo randomizado, mas pela dificuldade em se estabelecer uma estratégia para um grupo controle, tanto pela heterogeneidade do manejo usual pré-estudo, quanto pelo receio em expor os pacientes a períodos mais longos sem anticoagulação, sem que houvesse um embasamento farmacofisiológico para tal, optou-se por manter apenas o grupo intervenção. Foram incluídos 3.007 pacientes no estudo. Antes dos procedimentos, os pacientes eram categorizados como alto ou baixo risco de sangramento associado ao procedimento. De acordo com essa classificação e com o anticoagulante utilizado, era definida a data de suspensão e de reintrodução do anticoagulante, conforme a tabela apresentada. Os pacientes tinham média de 72 anos, a maioria deles em uso de apixabana e a menor parte de dabigatrana. A média do Chades-Vasque era de 3,5 e do Hasbled, 2. 1/3 dos pacientes foram classificados como com alto risco de sangramento associado ao procedimento. O objetivo primário do estudo era a avaliação de sangramento maior e tromboembolismo arterial. Vemos na tabela que os pacientes tiveram baixas taxas de sangramento, menores que 2%, e baixas taxas de eventos embólicos, menores do que 1%. A hipótese do estudo era de que o protocolo de manejo excluiria um risco de sangramento maior que 2%, o que ocorreu apenas no grupo dabigatrana. Com relação aos eventos embólicos, todos os grupos tiveram taxas abaixo de 1,5%, conforme a hipótese. Outro dado avaliado pelo estudo foi o nível de anticoagulação dosado através dos fatores anti-10A para apixabana e rivaroxabana e pelo tempo de trombina para dabigatrana, realizados logo antes do procedimento. Mais de 90% dos pacientes tinham um efeito anticoagulante residual mínimo ou ausente, sendo esta taxa de 98,8% nos pacientes com alto risco de sangramento. Importante ressaltar que a dosagem foi apenas para registro, não interferindo na conduta com relação aos tempos programados de suspensão das drogas. O estudo conclui que em pacientes com fibrilação atrial, que precisam interromper o uso de DOAC para cirurgia ou procedimento eletivo, um protocolo de manejo simples, sem necessidade de ponte com heparina ou medidas de função da coagulação, foram associados a baixas taxas de sangramento e de eventos embólicos. Apesar de não haver um grupo controle de comparação e a possibilidade de vieses de seleção da população, de fato, o protocolo parece ser seguro, além de ser de fácil aplicação na prática e com potencial de mudança de recomendações nos guidelines. Até a próxima!